Que ele fica falando o Bolsonaro naquelas lives pavorosas de quinta-feira, que está fazendo... Não tem nada, não tem uma obra. Que porto, ferrovia. O que tem é de governos anteriores que começaram ainda a inaugurar alguns trechinhos. Ele está terminando as paradas do governo mas anterior. 20 quilômetros, 15. Foi lá da transposição da água de São mesmo? Eu Francisco. duvido um pouco disso, De pra ser concreto, se sincero. você fazer um pente fino, passa um pente fino no que foi feito pelo governo Bolsonaro nos vários ministérios. O Brasil hoje é um estado pária da comunidade internacional. Ninguém quer saber do Brasil. Mas isso é muito mais por questões de comunicação do governo do que necessariamente, eu acho... Você acha de comunicação, por exemplo, alguém chegar, o Ernesto Araújo, que é o Beato Salu da novela Roque Santeiro, né? O pessoal chamava ele Beato Salu. É uma novela só para os mais novos, muito importante, e feito pelo Dias Gomes, que era um tremendo autor, e o Beato Salu era um sujeito, Beato Salu, um malucão, cabelo, lembra o Ernesto Araújo e tal. É que a gente nem lembra mais que foi ministro das Relações Exteriores, que isolou o Brasil do mundo. Né? Ele realmente parecia um cara que acredita em Ele estava à das direita do conspirações. Gengis Khan. Ele estava à direita do Gengis Khan. É uma coisa horrorosa. Tal. Era uma coisa assim, era um verdadeiro horror. Se você for ver, agora na ONU, ninguém queria conversar com ele. O Boris Johnson não sabia nem direito quem ele é. Né? Aí quis vender, falou da vacina, achou que seria elegante. Mas falou com um negacionista, nazista, criminoso, ladrão, corrupto, que é o Bolsonaro. Chefe de quadrilha. Aí o Bolsonaro falou, mas eu não tomei a vacina, não sei o que lá. O outro falou, E o outro, que inicialmente era até contra a vacina, no início, né, não sabia, Sim, depois que ele foi, e viu como a importância do SUS. Pegou, né? Pegou, quase morreu. E a importância do SUS, Ele é gordão. vamos chamar de SUS lá do Reino Unido, e a importância depois que foi a vacinação. Ele mudou de ideia radicalmente. E depois foi se encontrar com o presidente da Polônia. A Polônia é um governo antissemita, racista, reacionário, é uma coisa horrorosa. Está direito. A Polônia, pobre país, sofreu tanto, quase que desapareceu durante 150 anos da história, depois reaparece no Tratado de Versalhes, depois o Hitler invade, a União Soviética invade outro lado, é um verdadeiro horror. Então, um país isolado internacionalmente. Agora mesmo, o Globo de hoje pegou um WhatsApp dele, um outro WhatsApp de outro número de telefone dele, de um grupo dele, ele falando, atacando a China. E o pior, com coisas que não existem, ele nem sabe onde é a China, na verdade. Mas isso não são coisas da retórica do presidente? Não, isso que é o pior. Governo? Não, ele é marginal. A gente tem que entender. Ele é sócio de uma organização chamada Escritório do Crime. Aquele Adriano que morreu na Bahia, executado, é sócio dele. Mas e como, ele é sócio. Como você tem essa certeza? Que eu sou ignorante. Olha, ele empregou a primeira mulher do Adriano, no gabinete do Flávio durante 8 anos como funcionária fantasma. Segundo, empregou a mãe do Adriano. Olha que ele é um homem que quer a família unida. Esse é o lado positivo, né? Vamos ver o lado positivo também. Então ele quis ajudar também, ficou como funcionária fantasma, também lá do gabinete. Aí o Flávio, amando do pai, porque os filhos não existem, né? Deu a medalha Tiradentes, que é a mais alta honraria da LERJ, da Assembleia Legislativa Carioca, para o Adriano. Assassino, homicídio, todo mundo sabia. E deu. E ele visitava na prisão o Adriano. E há suspeitas também, em Rio das Pedras, quando eles invadem e constroem aqueles prédios tudo fajutos, depois o prédio desaba, que ele é sócio também. E ele é vizinho do assassino da Marielle Franco. Isso é verdade. O Rony Lessa, ali, 7 metros, atravessa a rua, tá aqui. Então, ele sempre se misturou com o que há de mais sujo da política do Rio de Janeiro. Quem vive no Rio sabe, ele é aliado das milícias, é um miliciano. Onde ele tinha votos? Onde o Carlos, como vereador, tem votos? Você pega o mapa da cidade, no caso de vereança é possível, onde as milícias e o tráfico controlam. Então, você vê aquelas áreas, é onde justamente a quadrilha, porque ele é um quadrilheiro, é um homem covarde, né? Eu tive com esse cara 40 minutos, né? Quando eu estava na Jovem Pan, 40 minutos, tivemos uma conversa, vamos chamar assim, não foi bem uma conversa, mas foi quase uma conversa. Ele não sabe nada, ele é um idiota. Na primeira pergunta, eu olhei para ele, eu falei, ele não está entendendo o que eu estou falando. Eu dei aula até para o ensino fundamental 1, 2, ensino médio e 30 anos na universidade. Eu conheço um pouco de ensino. Quando eu falei para ele, eu percebi aquele olhar baço da ignorância, sabe? Que bate, aquela coisa blindada. Eu falei sobre economia, só para brincar. Eu sabia que ele era um idiota, não sabia nada também de economia, e continua sendo idiota tal, né? Eu perguntei para ele, o que o senhor vai fazer o senhor quer ser candidato? Era 2017 ainda. O que o senhor vai fazer nos setores primário, secundário e terciário da economia? Algo básico. Então, agricultura, minéria, né? Indústria e serviço.
Ele olhou, falou, o que esse cara tá me querendo me sacanear? O que é primário? Ele não entendeu. Eu falei, mas o senhor não entendeu a minha pergunta. Ele não entendia nada. Coisas básicas. Aí, uma senhora que foi entrevistada até no meu canal, Olga Curato, para dar o nome, falou, não, ele tem problemas cognitivos. Ele não consegue, ele tem dificuldade de raciocinar. Além de ter um vocabulário de 500 palavras. Eu não sei como é chamado de mito. Porque mito são aqueles líderes autoritários que dominam a língua, são tremendo oradores, são carismáticos. Ele é um idiota. Ele falou 7 minutos em Brasília, fazer tudo aquilo, agora é dia 7. Falou 7 minutos e veio a São Paulo. E os idiotas foram na Avenida Paulista, os bobalhões. Bastante bobalhões. Mas não era o que eles falaram, eles mentiram. Tinha 120 mil bobalhões. Tudo bem, o Brasil tem 213 milhões de habitantes. Sim. Mas tinham lá, tudo bem, parte ali era nazifascista, parte não sabia o que estava fazendo. Ele falou 17 minutos. Você imagina, os caras... e foram pagos. Igual o PT pagava, o Bolsonaro paga também, porque tem os vídeos mostrando os caras recebendo R$100, etc. Tal. Assim como o PT tinha blogs sujos. Lembra? Eu não me esqueço de certo jornalista que ganhava 400 mil por mês. Ele tem agora. Só que agora são rádios. E vocês sabem. Do Santos. Mais do que Alan. Esse daí é peixe pequeno. Vamos peijar os peixes grandes. Você tanto pra ser peixe pequeno. Claro, você é bobo, cara. Tá lá nos Estados Unidos, tem gente que tá aqui no Brasil, em rádio e TV, ganhando muito mais. E fabricando fake news todo santo dia. E tem aqueles que também estão com presença na internet. Em suma, você vê como que eles trabalham, só que a do Bolsonaro é explícito, né, a cooptação. A do PT muitas vezes escondia. Mas eles, vale destacar, não são a mesma coisa. Não vou dizer que Lula é igual ao Bolsonaro. Isso é mentira. Eu acho Bolsonaro que o Lula é muito mais eficiente. Não. Eu não posso dizer que o Lula defendeu a ditadura, que o Lula defendeu o adicional número 5. Dá pra dizer sim um pouquinho. Aqui no Brasil, adicional número 5. Tipo, o PT defende a Venezuela, porra. Isso você tem razão. Isso defende a ditadura. Mas eles falam que é democracia. Não, mas isso você tem razão. Cuba também é um horror. Eu posso dizer isso porque eu tive embates com os caras quando o Bolsonaro era aliado do PT. Em 2004, o Carlos, na chapa para vereança, ele era do PT. Então eu posso falar tranquilo, porque na hora de enfrentar o PT, eu estava enfrentando. O covarde do Bolsonaro não estava, né? Então, vamos deixar a coisa bem clara. Agora, eu não posso dizer que o Lula que queria impor a ditadura, ou adicional número 5, era genocida, porque o Bolsonaro é genocida. Bom, o Lula fala que quer controlar a mídia. Isso ele falava, tem razão, controle social da mídia. Mas o Bolsonaro também tem o seu, entre aspas, mais efetivo controle social da mídia. Vide como distribui as verbas publicitárias. Eu acho que a gente tem que discutir isso, mas não como o PT faz, nem como o Bolsonaro. Acho que o PT também era muito bom nessa distribuição de verba era esperto também, mas tinha lá os blogs sujos. Eu acho que é muito melhor que o Bolsonaro, inclusive. Não, eu acho que na proporção que tem agora, infelizmente, eu digo isso, eu posso dizer com tranquilidade, porque como eu bati de frente com os caras durante 13 anos, 15 anos e 4 meses, para ser preciso. Cara, então, foi até abril. Tem uma punheta de luta contra o PT. Não, foi todo o período, desde o primeiro dia de governo. Em 2003. Então, a questão que se coloca é que, no caso do Bolsonaro, por exemplo, essa questão do genocídio é uma coisa inacreditável. Ele continua sendo negacionista, né? Ele continua sendo homofóbico, assim como que depois hoje na CPI da pandemia, que o senador Fabiano Contarato foi lá, foi à mesa, muito bem feito pelo senador Omar Aziz, está de parabéns. Falou para o senador Fabiano Contarato do Espírito Santo, sente aqui. E tinha uma postagem do depoente de hoje, que é um empresário bolsonarista. Luciano Heng. Não, hoje foi um cidadão chamado Otávio alguma coisa. Um sujeito inexpressivo. Entendi. Um inexpressivo. Eu nem conheço, é um cidadão aí que não tem expressão. Mas ele tinha feito uma postagem do Fabiano Contarato falando, homossexual, você sentiu o perfume de quem e tal. Um negócio incrível, um negócio horroroso, né? Porque a homofobia, pela STF, é considerada uma forma de racismo. E o racismo é um crime inafiançável. Portanto, o que depois hoje, esse cidadão aí, ele é criminoso, porque ele fez uma discriminação. E o senador Fabiano Comparato foi assim, brilhante, foi lá, falou, deu um depoimento emocionante. Foi um dos mais bonitos momentos, coisa que eu vi esse ano e tal. E depois o senador Randolfo Rodrigues, outro vice-presidente, também ele tinha uma postagem homofóbica. Quer dizer, eles são isso. É o Bolsonaro, que hoje no WhatsApp do Bolsonaro é homofóbico. Então você tem homofobia, você tem a sinofobia, quer dizer, contra a China, você tem... ele defendeu no WhatsApp hoje o Pinochet
Como esse cara, esse pilantra, pode ser presidente do Brasil defendendo Pinochet? Tu tem um WhatsApp bolsonarista só Não, pra receber as paradas? Não, saiu no Globo hoje no porque Globo? pegaram o último número de telefone dele, Eu queria que ele vai entrar nos mudando. grupos bolsonaristas, mano. Como que não, entra nesses grupos do Não, ele WhatsApp? Eu queria passou. saber o que eles Não, e recebem. passou esse negócio do Pinochet, e é bom lembrar para os mais novos, a pior ditadura, uma das piores ditaduras da América Latina foi a ditadura chilena do Pinochet. É o golpe de Estado de 11 de setembro de 1973. Morreu gente pra caralho. Morreu gente Caralho, no o que Estado acontece Nacional. em setembro, que sempre a tragédia acontece. O Estado Nacional, que era o estádio até hoje principal, virou campo de prisioneiros, né? Muita gente foi fuzilada, brasileiros morreram lá no Estado Nacional. Um grande músico, que não é da geração, claro, de vocês, mas é da minha, que era o Vitor Jara, um grande músico chileno, uma das suas músicas chamava Las Manos Son Lo Único Que Tengo. Antes dele ser fuzilado, eles cortaram as mãos. Caralho. Então nós estamos falando de assassino, né? Cruéis. Esse é o Cruel. Pinochet. Cruel, são assassinos. E o Bolsonaro hoje, o criminoso, postou um vídeo de apoio ao Pinochet, que foi ele retuitou de um deputado aqui de São Paulo, que fez, porque está do lado direito o nome do deputado. Isso é uma coisa inacreditável. Como é que um presidente, sob a égide da Constituição de 88, vai retuitar um vídeo de Pinochet? No WhatsApp também, homofobia, sinofobia, dizendo que na China todo mundo não tem o que comer a não ser cachorros. Ele é um idiota, porque ele nem conhece a China, não conhece o PIB. Hoje, depende do cálculo, o PIB da China já é também. superior. Ele tá mentindo. Ele só quer aquecer a própria base. Só que a China é a maior parceira econômica do Brasil há mais de uma década. Ele sabe disso. Ele sabe muito pouco, porque o Dudu Bananinha atacou inúmeras vezes, através do seu Twitter, também a China. E essa história de vírus Mas chinês... eles fazem isso pensado. Não é que eles não sabem que a China é um bom parceiro, é que você eles fazem um cálculo político. Sim, eles que pega aquele Steve Bannon, aquela coisa horrorosa lá dos Estados Unidos, né, que era do Trump, e aí trazem aquilo. O bolsonarismo, o ismo é exagero, porque o ismo parte da ideia que você tem um certo conjunto orgânico de ideias. O Bolsonaro não tem um conjunto orgânico de ideias.